Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula, visto que nós já louvamos ao nosso Deus no início, e agora nós vamos orar pedindo a direção do Senhor para a nossa aula. Mas primeiro eu quero saber, vocês responderam todas as atividades da revista? Tiveram dúvidas? Qualquer coisa é só me perguntar. Mas vamos orar. Fechemos os olhos? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor. Sabemos que Tu és Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados. Pedimos que o Senhor nos direcione nesta manhã. É no nome santo e precioso de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, vocês lembram da aula passada que nós estudamos sobre Elias, o mensageiro corajoso? Então, o profeta Elias, ele surgiu no momento de apostasia do reino do norte, no momento em que as pessoas estavam adorando a ídolos. E Acabe foi um dos piores reis, como nós vimos, foi um dos piores reis da história de Israel. Ele era idólatra, egoísta, ele era uma pessoa má, que também era casado com Jezabel, que também era uma pessoa má. Então, Elias, ele foi esse mensageiro corajoso que levou aquilo que o Senhor queria que ele falasse ao rei Acabe. Mesmo correndo risco de ser morto, ele foi corajoso, ele foi valente e ele falou as verdades do Senhor para o rei Acabe. E hoje nós vamos estudar sobre Eliseu. Eliseu foi um discípulo de Elias. E, como nós já vimos, Deus ele guardou Elias de ser morto, quando ele levava as mensagens do Senhor para o rei. E não foi só ele que Deus poupou a vida, mas muitas outras pessoas que não adoraram a Baal. Vamos conferir em 1 Reis, capítulo 19, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, todas aquelas pessoas que não se dobraram, que não adoraram a Baal, o Senhor o poupou. E vimos também, vamos ver agora, o chamado de Eliseu. A vocação de Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, o Senhor ordenou a Elias que ele ungisse, que ele encontrasse Eliseu, que ele ungisse Eliseu como profeta. Então, Elias ele procurou e ele encontrou Eliseu numa fazenda, como nós acabamos de ler. Então, ao vê-lo, ele jogou a sua capa sobre Eliseu e na mesma hora ele largou tudo aquilo que ele estava fazendo, ele foi em casa, se despediu dos seus pais e depois ele seguiu o profeta. Agora, Eliseu era discípulo de Elias, o mensageiro de Deus. E Eliseu ele passou a andar com Elias para todos os lados. Para onde Elias fosse, Eliseu ia com ele também, para que ele pudesse aprender. E os profetas, eles ensinavam o povo a andar nos caminhos de Deus. Eles iam a muitos lugares para falar da palavra do Senhor. Então, Eliseu, ele servia Elias em todas as coisas, em tudo, ele estava ali ajudando. E Elias também, ele ensinava para Eliseu tudo o que ele sabia sobre Deus. Ele tinha o prazer de ensinar o seu discípulo. E também nós devemos ser como Eliseu.
Mas e como é que nós podemos fazer? Nós devemos estar sempre dispostos a ajudar os outros. Nós devemos sempre estar dispostos a aprender coisas importantes sobre Deus com as pessoas mais experientes na fé. Então, lá a gente aprende na nossa sala, nós aprendemos a palavra do Senhor, nós aprendemos a palavra do Senhor com as pessoas mais experientes, com aquelas pessoas mais velhas. Então, Eliseu, ele foi instruído pelo profeta Elias. Então, Elias, ele se despede de Eliseu. O ministério de Elias estava chegando ao fim. O Senhor levaria Elias para o céu. Vamos conferir em 2 Reis 2:1. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu é o sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eliseu disse que não deixaria Elias sozinho, e ele acompanhou até eles chegarem ao Rio Jordão. E chegando lá, Elias disse a Eliseu que ele poderia pedir o que ele quisesse. Imagine só que oportunidade Eliseu teve. Será que o que você pediria se estivesse no lugar de Eliseu? Eliseu, ele tinha uma grande missão, que era substituir o profeta Elias e dar a mensagem de Deus a uma nação desobediente. Ele tinha que levar a mensagem do Senhor para aquele povo desobediente. Por isso, veja só o que foi que ele pediu. Vamos ler em 2 Reis 2:9. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então, vejam só o que foi que Eliseu pediu. Ele pediu o dobro do espírito de Elias. Era como uma herança de pai para filho. Que pedido sábio foi este, né? Então, o desafio que Eliseu enfrentaria seria muito grande, era uma responsabilidade muito grande. Por isso ele precisava de uma grande bênção espiritual, que era a capacidade para servir a Deus. Será que você faria esse pedido? O pedido que Eliseu fez? Elias, ele achou o pedido difícil. Vamos ver o que foi que ele disse em 2 Reis 2:11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias, ele achou o pedido difícil, mas ele disse: olha, Eliseu, se você vier a ver o seu mestre sendo levado ao céu, você receberá o que você pediu. Então, enquanto eles andavam, enquanto eles conversavam, apareceu uma carruagem de fogo que separou os dois. E Elias, ele subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu, nunca mais ele viu seu mestre, nunca mais ele viu Elias. Então temos a confirmação do chamado de Eliseu. Vamos ler em 2 Reis, capítulo 2, verso 14. 2 Reis 2:14. Diz assim a palavra do Senhor: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Eliseu, ele pegou a capa que Elias deixou cair, bateu com ela nas águas do Rio Jordão, e o rio se dividiu, e ali ele pôde passar. Então, outros discípulos de Elias que estavam ali perto viram o que aconteceu, e eles
creram que o poder de Deus, né, na vida de Elias estava com Eliseu. Eles creram. E Eliseu, ele foi usado pelo Senhor em toda a sua vida. Quando ele era auxiliar de Elias, ele fazia seu trabalho com muita responsabilidade. E Deus o capacitou a realizar missões importantes. Por exemplo, a aconselhar reis do seu tempo, a realizar mais milagres que Elias fez. Deus, ele ouviu o pedido de Eliseu a Elias e assim ele concedeu a porção dobrada de capacidade de realizar a sua obra. Capacidade para realizar a sua obra. Então, Eliseu, ele foi escolhido do Senhor. Lembra que nós lemos no começo? E ele se dedicou em cada trabalho que fez. Ele serviu Elias em seu trabalho de profeta e ele o substituiu. E em todos os momentos, todos, Deus esteve com Eliseu, confirmando assim o seu chamado e sua mensagem. E nós também precisamos ser dedicados nos pequenos serviços de Deus. Também devemos orar, pedir que o Senhor nos capacite a cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eliseu foi escolhido do Senhor. O Senhor o capacitou. Tudo que Eliseu fez, ele fez com muita responsabilidade. Deus atendeu o pedido que ele fez. Ele concedeu a porção dobrada para que ele pudesse realizar a obra do Senhor. Crianças, que vocês possam olhar para a história do profeta Elias, para a história do profeta Eliseus, e que vocês possam ser que nem eles, que vocês possam se inspirar, que vocês possam ser corajosos, que vocês possam se deixar usar pelo Senhor, para que vocês possam levar a mensagem do Senhor aos 4 cantos da terra. Que Deus cuide da vida de vocês e que vocês possam realmente guardar no coração tudo o que tem aprendido e também praticar no dia a dia. Amém? Vamos para o nosso versículo, está lá em Atos 3,19. Vocês já memorizaram? Vamos lá? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos converter a Cristo para que os nossos pecados sejam perdoados. Que vocês possam responder à atividade da revista. Não esqueçam do devocional que tem na revista de vocês. E que vocês tenham uma excelente semana na paz do Senhor. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!